Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Expressão Nacional. Eu abro o programa de hoje com uma pergunta e você que está em casa assistindo ao vivo pela TV Câmara ou pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube pode participar no número de WhatsApp que aparece agora na sua tela. A pergunta é a seguinte: a lei antiterrorismo é de 2016, mas pouco vem sendo usada. Por que, na sua avaliação, e também por que seria necessária uma nova lei, na sua opinião? O tema do Expressão de hoje, então, é exatamente este: o projeto que cria uma nova lei antiterrorismo no Brasil. Eu converso com o deputado Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, que também é líder do partido, o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, Marcelo de Azevedo, vice-presidente da Federação dos Policiais Rodoviários, e Raíza Cetra, da ONG Artigo 19. O nome tem origem no artigo 19 da Declaração dos Direitos Humanos da ONU. Muito obrigada pela presença virtual de todos. Deputado Major Vitor Hugo, eu gostaria de começar com o senhor, porque o governo acredita que a reforma na lei antiterrorismo é necessária. Bom, primeiro, bom dia a todos, bom dia aos debatedores e a todos que estão aqui e que estão nos assistindo. Bom, inicialmente, Aline, eu quero dizer que a nossa intenção não é revisar a Lei 13.260 de 2016, que criou o tipo penal do terrorismo. Na verdade, 15 anos depois do ataque às Torres Gêmeas, né, o ataque foi em 2001, 2016, nós conseguimos criar o tipo penal, que é a descrição do crime, mas não fomos além disso. Então, 20 anos depois, agora, né, nós já estamos há 20 anos do ataque que modificou a história do planeta e teve uma grande proporção de milhares e milhares de pessoas mortas aí lá nos Estados Unidos. 20 anos depois, nós temos a oportunidade de aprovar uma lei que visa 3 coisas em particular: salvar vidas humanas, preservar a capacidade de tomada de decisões e também preservar o patrimônio público e privado. Então, a nossa intenção não é atualizar a Lei 13.260, nossa intenção é complementá-la com a prevenção e combate ao terrorismo, que hoje, no Brasil, não é feita de maneira coordenada e integrada. Então, nós vamos tratar da questão da inteligência, da integração, da definição das ações contra terroristas, de definições e conceitos, vamos traçar balizas para um futuro regulamento por parte do presidente da República, vamos fazer ligações com outras leis, tratar da excludente de ilicitude. Então, é uma lei muito mais ampla do que a 13.260, que nós esperamos ver aprovada em plenário com tanto sucesso quanto foi a sua aprovação na comissão especial, que já terminou seus trabalhos. Deputado Paulo Teixeira, o deputado Major Vitor Hugo acabou de se posicionar e citou inclusive o excludente de ilicitude. O nome é estranho, mas seria mais ou menos um salvo-conduto. Algumas pessoas dizem que sim, outras que não. É um dos pontos sensíveis da reforma na lei antiterrorismo. Que outros pontos sensíveis a oposição critica? Deputado, o senhor precisa ligar o seu áudio. Olá. Ótimo. Eu quero agradecer a todas e todos, cumprimentar o Major Vitor Hugo, a Raíssa Ortiz, do artigo 19, e o Marcelo de Azevedo, da FENA-PRF. Não há uma lei já antiterrorismo no Brasil. Então não há necessidade de lei antiterrorismo. Em segundo lugar, não há ocorrências de terrorismo no Brasil. Nós já temos uma lei, mas não temos ocorrência de terrorismo no Brasil. Em terceiro lugar, se para o governo federal fosse importante preservar vidas, eles teriam atuado de outro jeito, vacinado antes o povo brasileiro, agora na pandemia. Na verdade, essa lei se presta a um objetivo: fechamento de regime. É um governo
que já ameaçou por várias vezes fechar o Supremo Tribunal Federal. E o que o governo quer? Ele quer uma lei que é uma verdadeira lei de exceção. É uma lei que não define corretamente o que é terrorismo, mas permite infiltração, permite escutas telefônicas e cria uma espécie de uma polícia secreta do Bolsonaro. E nós já temos instituições no Brasil para combater crimes, temos instituições responsáveis pela inteligência, que é o caso, por exemplo, da ABIN, nós temos a Polícia Federal, temos a Polícia Rodoviária Federal, temos uma coordenação de governo para essa finalidade, mas o que eles querem é criar uma nova estrutura que é uma espécie de uma polícia política, uma Gestapo, num propósito de fechamento do regime, que é o propósito desse presidente da República. Excludente de licitude, é uma licença para matar. É uma licença para matar num país que há alta letalidade policial. Alta letalidade policial. E essa legislação aqui se serve para reprimir movimentos sociais. Porque o governo sabe que, em função da inflação, em função do desemprego, do descontrole da economia, há cada dia mais manifestações de rua protestando contra esse governo. O que eles querem? Eles querem fechar o regime quanto maior forem as ruas brasileiras. Essa lei é um perigo, tanto que nas audiências públicas todos foram unânimes em dizer que essa lei é perigosa. Inclusive um órgão das Nações Unidas que veio aqui dizer que essa lei é perigosa. Por isso nós não devemos deixá-la prosperar, e caso prospere, que eu duvido muito, nem no plenário da Câmara prosperará, tampouco do Senado, ela é eivada de inconstitucionalidade. Essa é uma lei do regime de exceção daqueles que querem criar uma ditadura no Brasil. Marcelo de Azevedo, agora, que é o representante, vice-presidente da Federação dos Policiais Rodoviários. Marcelo, a reforma, ela traz para o presidente da República várias competências. Como que a polícia enxerga isso? Bom dia, Aline. Eu queria cumprimentar também todos os demais debatedores, deputado Paulo Teixeira, deputado Vitor Hugo, Raíssa Cetra, agradecer pelo convite. Em relação às forças de segurança, né, falando aqui essa visão enquanto agente de segurança que atua na defesa da sociedade, nós entendemos que, apesar de nós vivermos num país que não tem esse histórico relacionado ao contra-terrorismo, o próprio aspecto da globalização ele acaba facilitando, né, a intercomunicação do nosso país com outros países, e isso acaba podendo, né, trazer esse foco também aqui para o nosso país. O que a gente tem observado da proposta é que ela busca, né, isso trazendo essa visão enquanto agente de segurança, ter esse marco legislativo e também uma segurança jurídica para os profissionais que atuam. Nós temos um modelo de segurança pública lá no artigo 144, que trata ali da divisão entre os entes federativos, né, no âmbito da União, com a Polícia Rodoviária Federal, a própria Polícia Federal, a Polícia Penal Federal, mas a gente observa no dia a dia, da atuação entre os órgãos de segurança, que muitas vezes há uma descoordenação dessas forças, juntamente com as forças de segurança nacional, com as forças armadas, e que numa situação limite envolvendo algum tipo de ameaça terrorista em nosso país, essa falta de coordenação ela pode resultar em prejuízo para a sociedade. Então, essa possibilidade, né, de nós termos uma pessoa, né, uma entidade que possa fazer essa coordenação entre as forças de segurança para uma atuação conjunta, uma atuação direcionada com foco em resolver as ameaças, né, combater essas ameaças terroristas, ela traz sim uma segurança jurídica para os agentes, para todos aqueles que estão atuando frente a essas ameaças. Raíssa Cetra, que é da ONG Artigo 19. A ONG Artigo 19, Raíssa, tem uma série de contingências em relação a essa reforma da lei. Por que vocês acham que ela é excessiva?
Bom dia a todos e todas, cumprimento a todos os meus companheiros de painel. Artigo 19 tem uma série de críticas ao projeto, especialmente porque ele viola e coloca em risco uma série de obrigações internacionais que o Brasil, de maneira voluntária, assumiu há muitos anos. E dentre eles a gente destacaria dois. Uma é que esse projeto ele avança sobre as liberdades democráticas ao colocar em risco a existência de qualquer voz dissidente contra esse governo ou contra futuros governos que venham a existir. E em segundo lugar, porque ele institui uma reforma dentro das estruturas democráticas e estabelece um acionário generalizado de perseguição e repressão social dentro da estrutura da segurança pública. E aí a gente pode conversar um pouco exatamente por quê, mas em primeiro lugar a definição ampla de terrorismo que o PL estabelece é tão ampla que vai além do que o PL mesmo define como terrorismo ou do que a Lei 13.260 define. É considerado atos que podem ser objetos de ações contra terroristas absolutamente qualquer tipo de ação social, né? E isso porque as definições do que o PL chama de recurso-chave ou serviço público são extremamente amplas. Podem ser enquadrados num entendimento de terrorismo qualquer livre expressão no Twitter, qualquer manifestação ambiental, qualquer ação de comunicação, né? Isso é algo extremamente preocupante para a liberdade de expressão no país. O artigo 19 é uma organização de liberdade de expressão e estamos extremamente preocupados. E em relação à institucionalidade, o PL, como dizia o deputado Paulo Teixeira, estabelece uma espécie de polícia secreta do Bolsonaro, que chama qualquer agente público, qualquer servidor público e a própria sociedade brasileira a censurar e a perseguir qualquer voz dissidente que se expresse na arena pública. Raíssa, obrigada. Eu vou exatamente estender essa tua resposta para o deputado Major Vitor Hugo. O senhor assistiu agora à crítica da artigo 19. O projeto ainda vai ser votado no plenário da Câmara e no plenário do Senado. O governo pretende chegar a uma definição menor de terrorismo, porque, inclusive, é o objetivo de uma das cartas, é o objeto de uma das cartas que a ONU enviou ao Brasil. As mudanças legislativas propostas pelo PL expandem significativamente o conceito de terrorismo no direito interno, diz a carta endereçada ao governo brasileiro. Olha, eu tenho visto a esquerda e as entidades que se opõem ao projeto de lei repetir esse argumento que, para mim, não tem qualquer fundamento de que a intenção do projeto de lei é atingir as liberdades individuais ou cercear a possibilidade de expressão. Não há uma linha no projeto de lei que trate sobre isso, pelo contrário. A nossa intenção é proteger o país da ameaça terrorista que justamente visa tirar vidas humanas, visa impedir que as pessoas discordem umas das outras de forma pacífica. E isso é o terrorismo. Agora a gente vê o contrário, toda essa narrativa que você vê o deputado Paulo Teixeira falar de Gestapo, polícia secreta, que visa atingir os movimentos sociais, reprimir movimentos sociais. Não existe nenhum alargamento do conceito de terrorismo. O tipo penal de terrorismo não é modificado, não há alteração na lei 13.260. Existe sim a tratativa do âmbito de aplicação da lei. E aí sim, visando preservar vidas, a gente expande o âmbito de aplicação da lei para que ela possa abarcar atos que sejam perigosos para a vida humana e que ao mesmo tempo coloquem em risco recursos chaves, coloquem em risco infraestruturas críticas. Então, é uma conjunção de fatores. Não visa alguém que vai no Twitter escrever alguma coisa, não vai receber uma ação contra o terrorista contra ele. Isso não vai acontecer. Alguém que vai fazer uma manifestação pacífica contra alguma medida, acho que a Raíssa falou, uma medida ambiental, ou um protesto contra uma medida ambiental. Isso não vai ser alvo do nosso projeto de lei. Inclusive, eu já me coloquei à disposição para ouvir atentamente essas ponderações para que o texto possa ser até aperfeiçoado, porque não é interesse nosso
de forma alguma, atingir a livre manifestação do pensamento, a livre manifestação, a livre expressão. Ao contrário do que nós vimos aí acontecendo no Brasil, que deputados federais do nosso campo são presos, ou foi preso um deputado por expressar a sua opinião, e o deputado Paulo Teixeira e todo o seu entorno político aplaudiu. Então, fico até curioso de ver, de assisti-lo aqui de um lado. Quando é para o lado político dele, ele é a favor, quando é contrário, ele se posiciona de outra maneira. Mas, na verdade, no nosso caso, o nosso projeto de lei não tem qualquer interesse de atingir liberdades individuais de nenhum campo político. Deputado Paulo Teixeira, se eu não me engano, aí também deputado Major pode me ajudar, a Lei 2016 antiterrorismo foi usada uma vez no Brasil, que foi nas Olimpíadas, não é isso? Já houve outras, não sei se você perguntou para mim ou para o Paulo, não sei, desculpa. Para o governo que propõe o projeto, porque é uma das justificativas do projeto. A lei, quando você tem um evento internacional em que o Brasil cedia, como é o caso de umas Olimpíadas, como é o caso de uma Copa do Mundo, evidentemente que o país se cerca de cuidados especiais, porque aquelas nações que vão participar precisam de cuidados especiais. Nós não temos nenhuma ocorrência no Brasil de ato terrorista que demande uma nova legislação, já que nós já temos uma legislação. Nós já temos uma legislação. Era isso que eu ia te perguntar, deputado Paulo, desculpa interromper, se para a oposição não justificaria o fato de, por exemplo, a lei poder prevenir atos terroristas. Não, para a prevenção de atos terroristas, você já pode fazer com a legislação que você tem e com as instituições que você tem. Você tem a ABIN, você tem a Polícia Federal, você tem uma legislação. Agora, o que nós não podemos permitir que seja um tipo penal aberto. O que é o tipo penal aberto? É aquele que não define o tipo que está sendo penalizado e abre para qualquer tipo de atuação e uma atuação política. O Major está dizendo que não vai utilizar para movimentos, mas a lei que ele está propondo pode utilizar para movimentos. Eles falam em prevenir, indícios. Ora, o que são indícios? E assim eles passam a desencadear processos limitadores dos direitos e garantias individuais previstos na Constituição. Ora, um governo que quer fechar o Supremo Tribunal Federal, que declara que quer fechar o Supremo Tribunal Federal, ele não pode ter, e nenhum governo no sistema democrático pode ter um diploma legal capaz de reprimir movimentos sociais. Aqui você tem dispositivos que, sim, por exemplo, se você tem um movimento social, como aconteceu nesse final de semana, que bloqueia avenidas, ele já pode utilizar esse tipo de meio legal. E também eles estão a permitir uma nova estrutura que o Brasil já tem estruturas. Quando a gente ouviu a ABIN já existe aqui uma estrutura de informação. Ora, basta um gabinete dentro de coordenação, dentro da Presidência da República, sem necessitar de uma estrutura nova. Então, esse projeto de lei aqui, ele se presta a um objetivo, a uma escalada de fechamento do regime, a uma escalada autoritária. O presidente da República não esconde o que quer. E agora eles estão pedindo, por meio de uma instituição democrática, que é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional não pode conceder esse tipo de cheque em branco para uma escalada autoritária que esse projeto objetiva. Esse projeto de lei, como foi dito aqui muito bem pela Raíssa Cetra, é um projeto de lei que as organizações internacionais já disseram, ele se serve à escalada autoritária e nós não podemos permitir que ele progrida. O próprio Major disse, então eu estou pronto a ouvir as críticas, ele já ouviu as críticas na comissão, mas mesmo assim na comissão eles fizeram questão de fazer uma maioria para passar um diploma legal autoritário. Então eles não estão dispostos a ouvir, eles querem um diploma legal para fechar o regime, para fazer uma escalada autoritária
que tem como presidente da República alguém que sempre elogiou a tortura, elogiou torturadores, veio do regime militar e sempre faz apologia da ditadura. Por isso esse diploma legal não pode vingar. Marcelo, o projeto de lei prevê o agente infiltrado. Como é que a polícia, ou representando a polícia, se você puder colocar essa posição aqui no debate, como que a polícia enxerga essa figura? Bem, essa já é uma figura que já tem previsão no ordenamento jurídico em vários tipos de ações de combate ao crime, em especial, né, as organizações criminosas, e também pode agora, né, através dessa previsão, ser utilizado frente a atos preparatórios ou alguma situação que envolva ameaças terroristas ao país. É uma figura que já existe, já é utilizada em várias corporações, com forma bem sucedida. Isso não é exclusividade aqui do nosso país, né? Vários países têm essa figura no ordenamento jurídico, e você tendo parâmetros legais para que as forças de segurança possam utilizar desse instrumento de forma legal, de forma coerente com a legislação, ele é um instrumento bastante eficiente, porque a gente sabe que normalmente as organizações terroristas e organizações criminosas também, que é algo relativamente comum no nosso país, para você fazer frente, muitas vezes, somente através do policiamento ostensivo, nós temos uma certa dificuldade em combater esse tipo de ameaça. E o agente filtrado ele tem se mostrado, em especial, né, na experiência brasileira em relação às organizações criminosas, um elemento fundamental para desbaratar esses grupos. Raíssa, também queria a tua opinião. Bom, Aline, primeiro de tudo dizer que o direito internacional é muito claro quando ele estabelece que para combater qualquer ação terrorista ou qualquer situação de segurança nacional, a ameaça deve ser concreta, né? Extremamente concreta. A proteção abstrata do Estado não é jamais uma razão para aprovar uma legislação ou para conduzir qualquer ação contra terrorista. O que a gente vê hoje, inclusive na questão da infiltração, é exatamente uma série de manifestações abstratas por parte de quem está promovendo a aprovação dessa legislação, né? Como a gente não verifica ameaças concretas. A legislação já existente é mais do que suficiente, né? E o direito internacional, ele vai ser claro em dizer que a definição tem que ser estrita, né? Que era o que a gente estava conversando aqui. Aí eu peço licença para explicar que sim, a ampliação do conceito de terrorismo está no projeto de lei e ele está de maneira extremamente arbitrária no parágrafo 2º do artigo 1º, em que se estabelece exatamente que serão objetos das ações contra terroristas atos, embora não tipificados como crimes de terrorismo, sejam efetivamente destrutivos em relação a alguma infraestrutura crítica, serviço público ou recurso-chave. E aí, mais para frente, ele vai definir essas 3 categorias, que são absolutamente amplas. Serviços públicos são amplos, isso diz respeito a qualquer tipo de manifestação social, recursos-chave também é uma definição ampla, diz respeito à sobrevivência do ser humano e bem-estar. Nós estamos falando realmente de uma redefinição de que tipos de ação vão ser encaradas como terrorismo no país. E isso coloca, sim, em risco a existência da dissidência política, a existência dos movimentos sociais, a existência do jornalismo, a existência da comunicação. E é disso que nós estamos falando quando dizemos que há uma ameaça às instituições democráticas. Outro exemplo eu posso dar, porque o Major Vitor Hugo disse que não está ali, mas o artigo 5º, por exemplo, que vai dizer que toda a sociedade está convocada a combater o terrorismo. E isso é uma manifestação da censura generalizada, da vigilância social, que nos lembra exatamente tempos antidemocráticos, não é mesmo? Ou, por exemplo, o artigo 19, que vai dar ao presidente da República plenos poderes para convocar qualquer agente público, qualquer servidor público militar ou civil. Ou seja, nós realmente está escrito
no projeto, por um lado, e por outro, durante todas as negociação na comissão especial, ficou muito claro o objetivo dos deputados que estão promovendo, né? Várias vezes foi citado as vozes dissidentes, várias vezes foram citados movimentos sociais como o objeto desta lei. Não é somente o que está escrito, e foi muito claro durante os debates qual é o real objetivo desse projeto. Vou passar a resposta ao deputado Major Vitor Hugo. E, Major, já lhe encaminhando a primeira pergunta, que chega pelo WhatsApp, daqui a pouco a gente recebe aqui o nosso diretor, que vai trazer mais perguntas, e também colocar na tela o WhatsApp para você continuar mandando. Essa pergunta aqui é da Ana Cláudia Silva, de Brasília. Pergunto ao deputado Major Vitor Hugo: como acreditar que uma reforma na lei antiterrorismo não vai causar fortes impactos nos direitos fundamentais e na democracia? Bom, eu já vou responder a Ana, que fez a pergunta já em consonância com as demais críticas que foram apresentadas. Bom, primeiro, dizer o seguinte: eu discordo plenamente de tudo que foi falado aqui, né, pela Raiza, pelo deputado Paulo Teixeira. Eu sinto um ar político muito ideológico, muito forte por trás. Quando eu falei da abertura para ouvir as críticas e para mudar o texto, ela sempre houve por parte do relator ou da minha parte. Só que não havia críticas, havia uma repulsa completa, inclusive à própria discussão, como se o Brasil fosse numa postura angelical, né, como se o Brasil fosse completamente isento, né, ou estivesse participando das discussões internacionais dos grandes temas mundiais sem correr qualquer risco. E quando a gente sabe que, na verdade, é o contrário. O Brasil, tivemos aí há pouco tempo atrás artefatos, aí, bombas sendo jogadas, inclusive, aqui dentro do consulado chinês, aqui no Brasil, há pouco tempo atrás, poucas semanas. Tivemos vários outros incidentes acontecendo no Brasil, como, por exemplo, sequestros de ônibus em plena Ponte Rio-Niterói, e uma série de outros problemas que poderiam ser, sim, caracterizados como objeto de atuação da lei contra o terrorista, ainda que não caracterizado como crimes de terrorismo. Então, esse parágrafo 2º do artigo 1º, que a Raiza comentou, ele não expande o conceito de terrorismo. Na verdade, ele trata do âmbito de aplicação da lei. Não há, de novo, qualquer interesse nosso de cercear manifestações pacíficas que sejam contrárias ou a favor de qualquer pauta no país. Então, da nossa parte, nunca houve. Agora, dizer que a participação da sociedade na prevenção ao terrorismo é uma atitude antidemocrática, isso, para mim, é de uma ingenuidade muito grande. Todo cidadão deve, sim, atuar para prevenir que um ato terrorista aconteça, inclusive para prevenir que a sua vida seja perdida, ou a vida de algum parente seu, ou o patrimônio público-privado seja colocado em risco. E mais, esse argumento do Paulo Teixeira de que nós estamos numa escalada antidemocrática, qual escalada antidemocrática no mundo começa com um projeto de lei a ser tramitado no parlamento, em que há ampla discussão, em que há discussão, inclusive, pelas redes sociais, há discussão pela imprensa, e não é verdade que todas as entidades são contrárias. Eu tenho manifestações, por exemplo, da Associação Nacional de Entidades Representativas de Policiais Militares e Bombeiros Militares e Pensionistas do Brasil, que congrega mais de 200 mil profissionais, que é a favor, Associação das Polícias do Congresso Nacional, a favor, Federação Nacional de Policiais Rodoviários Federais, são a favor, Federação Sindical Nacional de Servidores e Policiais Penais, Federação Nacional dos Trabalhadores do Sistema Socioeducativo e Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais em Goiás, e mais uma série de outras entidades que são, sim, a favor. Agora, eu peço, assim, que quem, como a Ana fez a pergunta, que leia o texto do projeto de lei. Isso ficou claro também nas discussões. Os deputados da esquerda não sabiam nem o que estava votando nos destaques, por exemplo. Ninguém fez uma defesa técnica sobre aquilo que estava sendo votado, e vocês estão focando somente no âmbito da aplicação de um projeto que é muito mais extenso que isso. Então eu peço que leia mais o projeto, que tragam críticas construtivas e não uma simples rejeição com esse discurso de que não, o governo não se importa, que isso não vai colar. E por fim, para eu terminar, como é uma escalada, como poderia ser caracterizado como uma escalada antidemocrática, se nós colocamos no próprio texto do projeto o controle do parlamento para atuação
das ações contra terroristas, porque só vai poder ter uma ação contra terrorista se tiver sido decretado intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa ou garantia da lei da ordem, que foi colocado na comissão especial, que são situações excepcionais previstas na própria Constituição e que prevê o controle do parlamento a todo momento. Então não é uma escalada antidemocrática, nenhum direito fundamental será colocado em risco e a nossa intenção é preservar as vidas humanas de uma ameaça terrorista no país. Obrigada, deputado Major Vitor Hugo. Deputado Paulo Teixeira, chega uma pergunta de Carlos Vieira, que é de Belo Horizonte. Ele quer saber que destaques, que mudanças no texto a oposição pretende fazer objetivamente. Olha, nós já tentamos, Carlos, mas eles vieram com rolo compressor para impedir mudanças no texto. Esse texto é uma coisa que foi dita aqui pelo Major Vitor Hugo muito cara. O Major Vitor Hugo diz o seguinte: prender os nossos. Então prenderam o Daniel da Silveira, prenderam o Roberto Jefferson, mas tem uma lei para prender, que é a Lei de Segurança Nacional, que mesmo na sua revogação mantém aqueles princípios que levaram à prisão tanto o Daniel da Silveira quanto levaram à prisão o Roberto Jefferson. Na verdade, o que eles querem fazer é aprovar uma lei para prender a oposição. Eles querem prender a oposição, porque a oposição cada dia será mais caudalosa nas ruas do Brasil contra um governo que já levou à morte muitos brasileiros e que está levando à fome outros dos brasileiros. Isso que foi dito aqui, o seguinte: o próprio representante da PRF, Marcelo de Azevedo, disse que já tem possibilidade de infiltração de agentes na lei de organização criminosa. Ora, o que é uma organização terrorista? Uma organização criminosa. Então você já pode fazer infiltração mediante a atual legislação. Mas eu volto a dizer, é um governo que quer obter de uma instituição democrática um diploma para fazer uma escalada autoritária. E isso, não tenham dúvidas, eles já tentaram usar a GLO contra o Supremo, eles querem usar os instrumentos democráticos. Mesmo na ditadura, eles não fecharam o parlamento, eles caçaram parlamentares, mas o parlamento continua aberto. Eles querem usar instrumentos democráticos para uma escalada ditatorial. Quem não leu esse texto, me parece que não foi a oposição. Me parece que aqueles que propuseram ou não leram direito ou acham que o povo brasileiro pode ser enganado por eles, porque essa lei é clara. Todos que leram, olha, o IDDD foi contra, a OAB foi contra, o representante da ONU foi contra, a Conectas foi contra, o artigo 19 foi contra, a CUT foi contra, a CMP foi contra, o MST foi contra, a Comissão Arnes foi contra, inclusive membros do governo. Por exemplo, o representante que esteve da Polícia Federal foi contra, o representante que esteve na comissão da ABIN foi contra. Eles querem criar uma nova estrutura subordinada ao presidente da República. É uma estrutura de uma polícia secreta, sim. E nós não podemos dar, e o Brasil não vai lhes dar um diploma legal como esse, porque é o fechamento do regime. Nós somos amantes da democracia, nós somos amantes do regime democrático. E qualquer um que cometa crime contra a Constituição tem que ser preso. Daniel da Silveira foi preso porque cometeu crime contra o Supremo Tribunal Federal. Roberto Jefferson foi preso porque mostrou arma nas redes e pediu para o povo fechar o Supremo Tribunal Federal. E quem atacou a Embaixada da China deve ser preso, porque são os mesmos, o mesmo time do Roberto Jefferson e do Daniel da Silveira. Tem que ser preso aquele que atacou a Embaixada da China, mas já tem legislação para fazê-lo. Não precisamos de uma legislação que aqueles que são contra a democracia querem instrumentos para acabar com a democracia. Nós não podemos. Eles não gostam da democracia, eles não cultuam a democracia e não devem ter esses instrumentos legais.
Do deputado Paulo Teixeira, eu passo então para o representante da polícia, o Marcelo. Janete Coelho, de Rondônia. Ela tem uma dúvida. Com a aprovação, se aprovada, obviamente, essa nova lei, será criada uma nova polícia? Bem, na verdade, o que vai acontecer é uma maior organização das ações das forças de segurança, numa eventual situação de ameaça terrorista ou propriamente o evento concreto. Eu tive a oportunidade de estar trabalhando pela Polícia Rodoviária Federal nos grandes eventos, ao longo dessa última década, tanto nas Olimpíadas quanto na Copa do Mundo, Copa das Confederações, e realmente há muitas vezes uma falta de coordenação entre os órgãos, mesmo se considerar apenas no âmbito federal da União, entre a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, as Forças Armadas, mesmo no âmbito da União, a gente observa, nós enquanto agentes ali em campo, uma certa ausência de comando, uma dificuldade muitas vezes de comunicação entre os órgãos. E quando você leva isso para o âmbito das forças de segurança estaduais e municipais, há uma dificuldade ainda maior nessa coordenação entre as forças de segurança. Então, dentro desse sentido de organização, de atuação frente a ameaças terroristas, é que nós vislumbramos que existem alguns dispositivos dentro do projeto que facilita, que traz essa organização, que dá essa segurança jurídica para os agentes que estão em campo fazendo essa atuação. Na verdade, se trata não de criação de uma nova polícia, mas sim de uma organização de atuação coordenada entre todos os agentes de segurança, obviamente que respeitadas as competências de cada um. Raíssa, artigo 19. Alex Lima manda uma pergunta pelo YouTube endereçada a você. O que dizer das explosões de caixa eletrônico? Não é terrorismo? Não é terrorismo a priori, o que a gente tem sobre todas essas ações violentas que podem ocorrer do ponto de vista da ação social, por um lado, e ações criminosas, por outro lado, já existem legislações suficientes para poder enquadrar, investigar e punir se for o caso, não é mesmo? A explosão de caixa eletrônico, em última instância, ela é um crime contra o patrimônio público, um roubo, e nós temos, sim, legislações que são capazes de punir essas pessoas, de ser o caso, de punição, de ser comprovado, tem todas as regras ao redor disso. O que nós estamos falando aqui não é da explosão do caixa eletrônico, nós estamos falando de ações sociais que estão em risco quando se esta legislação for aprovada. Nós estamos preocupados com os protestos dos povos indígenas, com os protestos, inclusive dos caminhoneiros, com os protestos do movimento ambientalista na Amazônia, com a livre expressão dos jornalistas nos meios de comunicação. Artigo 19, assim como as organizações que trabalham com direitos humanos, estão preocupadas com o exercício dos direitos fundamentais, e no caso do caixa eletrônico realmente não é uma discussão que esteja abarcada nem pela legislação em si, que a gente está em discussão, e nem pelas nossas críticas ao projeto, porque ele não entra nessa questão. Eu queria pedir licença, Aline, para também comentar essa questão da ampla discussão que o Major Vitor Hugo trouxe e que o Paulo Teixeira também trouxe. Veja bem, desde a instalação da comissão especial até a aprovação do texto na comissão, a gente teve apenas 3 meses de debate, num contexto de pandemia. A gente está falando de uma legislação extremamente restritiva. Que ampla discussão é possível fazer num contexto de pandemia em 3 meses? E isso é extremamente preocupante e violador em si. A ONU mesmo solicitou a interrupção do trâmite devido ao contexto atual do trâmite do PL. E ela foi patentemente ignorada pela comissão especial. Então, só esse detalhe, além de dizer que a nossa preocupação é com as manifestações que são fruto da participação social e do exercício da democracia, que nem sequer se definem como pacífica necessariamente, porque o conceito de pacífico ele é altamente manipulável por quem está no poder,
porque o que é uma ação violenta, o que não é uma discussão extremamente ampla dentro do direito internacional, inclusive. O direito internacional é claro em dizer que uma ação violenta dentro de um protesto não caracteriza o protesto como violento. É claríssimo, não há dúvidas sobre isso. O que existem são ações individualizáveis. E ainda assim a discussão é muito ampla. Então, dizer que as manifestações pacíficas estão protegidas é ingênuo. Obrigada, Aline. A gente está com 12 minutinhos até o final do programa, passa rápido, né? 1 hora, então já vou encaminhar para as considerações finais dos 4, começando pelo deputado Major Vitor Hugo. Bom, primeiro veio um deputado de esquerda, como o deputado Paulo Teixeira, dizer que eles são amantes da democracia, eles que amaram, então, né, os regimes aí da Venezuela, de Cuba, de China, devem estar muito felizes com o que está acontecendo na Argentina agora, que quando estiveram no poder financiaram ditaduras socialistas no exterior. Vocês não são amantes da democracia, porque se fossem amantes da democracia, teriam investido, por exemplo, em hospitais, e não investido em estádios faraônicos aí pelo Brasil, onde se superfaturou tanto, quebraram as nossas estatais, patrocinaram no âmbito brasileiro aí, do Congresso Nacional, esquemas de corrupção mostrados em delações premiadas, acordos, sentenças condenatórias. Então vocês não são amantes da democracia. Nós estamos fazendo a apresentação de um projeto de lei para tramitar dentro do Parlamento brasileiro. Isso não é uma ação antidemocrática. A ampla discussão está ocorrendo. 3 meses para uma comissão especial é um período razoável, são 40 sessões que o regimento interno prevê, e nós quase completamos todas as sessões. E o projeto de lei foi apresentado em 2019. E para terminar, essa oposição caudalosa que o deputado Paulo Teixeira se referiu, não se materializou aí nesse final de semana. Não vi essa oposição caudalosa aí nas manifestações, nas 2 últimas manifestações que foram às ruas. Acho que se somarem as 2 últimas, não dá a quantidade de pessoas que estavam nas ruas em 7 de setembro, apoiando o nosso presidente, apoiando a nossa visão de mundo que nós queremos para o nosso país. E, por fim, se a CUT, o MST e outros movimentos que, na nossa visão, turbam o processo democrático no país, se eles acham que esse projeto é ruim, é porque, muito provavelmente, esse projeto é muito bom, esse projeto é coerente e necessário para o país, a despeito de não haver nada que cerceie a livre possibilidade de manifestação. E a questão se é violento ou não, a gente está lidando aqui alguém com arma na mão, colocando em risco vidas humanas. Isso aí com certeza será e poderá ser muito bem definido no momento da aplicação da lei. Nesse sentido que a gente vai lutar muito para que a gente consiga aprovar no plenário da Câmara. O fato de ter sido aprovado numa comissão especial garante que essa proposição não será arquivada ao término da legislatura. Se nós não aprovarmos esse ano ou ano que vem, ainda teremos muitas outras legislaturas para fazer o debate, para que um dia o Brasil tenha uma legislação que seja capaz de nos proteger de maneira eficaz contra a ameaça terrorista. Deputado Paulo Teixeira, para suas considerações finais. Aline, o Major Vitor Hugo passou o tempo todo e não conseguiu indicar um episódio de terrorismo no Brasil. Ele falou do sequestro de um ônibus na ponte Rio-Niterói por parte de uma pessoa que estava em sofrimento mental. E houve uma ação da polícia e aquilo caracterizou uma excludente de licitude. Então, tudo que ele falou, a legislação já permitiu resolver aquele problema da ponte Rio-Niterói, mas ele não apresentou outro, né? Na verdade, quem hoje está sendo investigado pela organização de atos antidemocráticos no Brasil são ministros do governo do Bolsonaro, são militantes. 2 já estão presos, o Roberto Jefferson, o Daniel da Silveira, a Sarah Winter, todos armados. Então o uso de armas ali, mas eu não diria que para eles nós precisaríamos de uma nova lei antiterrorista. A Lei de Segurança Nacional já existe e eles estão sendo investigados por atos antidemocráticos, financiados, inclusive, por grandes empresários. A CPI da Covid chamou 2 deles recentemente que financiam atos antidemocráticos que estão sendo investigados pelo Supremo Tribunal
federal. Isso que é ato antidemocrático. E escalada autoritária é o que eles estão promovendo, tanto que estão sendo investigados, inclusive parlamentares. Deve ter 3 ou 4 parlamentares sendo investigados pelo Supremo Tribunal Federal dentro da nossa institucionalidade. Por essa razão que nós não podemos aprovar uma legislação desse tipo. Ela tem que ir para a gaveta, mas talvez ela tenha que ir para um lugar maior que a gaveta, que seja o lixo. Essa legislação é perigosíssima para o Brasil. É uma legislação de quem não tem qualquer gosto, qualquer respeito, qualquer ritual com a democracia. Os atos que ele se referiu desse fim de semana foram caudalosos no Brasil inteiro, mas não foram financiados pela ProSoja, não foram financiados por segmentos empresariais, cada um foi por si nesses atos do final de semana. E por essa razão nós achamos que essa legislação se serve sim a um fechamento de regime, e eles não vão ter sucesso no Congresso Nacional em relação a essa legislação. Essa legislação não prosperará. Ela prosperou na comissão por conta de uma coisa que está acontecendo, que é o domínio do governo pelo orçamento paralelo. Eles têm, através da manipulação do orçamento, construído uma base à crítica, mas o plenário não permite isso, o plenário não vingam situações como essas. Então, isso aqui é para alertar a sociedade brasileira. É mais um passo de regime, é mais um passo na direção da escalada autoritária, e nós temos que evitar não só essa aprovação, mas a escalada autoritária que é representada pelos atos antidemocráticos que eles financiam pelo armamento, eles estão distribuindo armamentos, enfim, por essas milícias digitais, que alguns saíram inclusive do Brasil, e milícias presenciais muito ligadas ao presidente da República, que foi o autor original dessa lei. Por essa razão nós não podemos deixá-la prosperar. Vou então para as considerações finais do Marcelo de Azevedo, da Federação dos Policiais Rodoviários, e Raíza Cetra, da ONG Artigo 19. Marcelo. Agradecer o convite, Aline, por estar aqui discutindo, né, essa importante matéria, esse marco regulatório que, na visão das forças de segurança, nós entendemos que há um avanço significativo. Obviamente que o Congresso tem toda a legitimidade para promover a discussão em conjunto com a sociedade do melhor caminho que nós podemos seguir, apesar de nós não termos um histórico de ameaças terroristas. A gente sabe que há uma interconexão cada vez maior entre as sociedades, entre os países, entre as populações, e nós precisamos ter um Estado preparado, de forma organizada, obviamente que observando as competências constitucionais e legais de cada ente de segurança, para que possa fazer frente a essas ameaças que podem tanto infligir aí prejuízos para a nossa sociedade de forma organizada. Raíssa? Obrigada, Aline. Realmente eu gostaria que a gente saísse daqui com a mensagem de que temos uma legislação que já dá conta do fenômeno no Brasil. Não há ameaças concretas que justifiquem essa nova legislação. A ameaça que se reivindica dentro do grupo de deputados que defende esse projeto é o próprio exercício da democracia, e isso viola liberdades fundamentais e viola princípios democráticos, e por isso o projeto não deve ser aprovado. A comunidade internacional está completamente atenta e preocupada pelo avanço desse projeto, porque justamente ele é mais preocupante que outros projetos que tentam alterar a lei antiterrorismo, porque ele estabelece uma nova institucionalidade que implica num maior controle e numa centralização do poder de polícia, do poder repressivo, nas mãos do presidente da República, num contexto de avanço sobre as liberdades fundamentais, num contexto de avanço
do autoritarismo, é por causa exatamente desse conceito amplo de ações contra terroristas e da centralização do poder de polícia numa nova polícia secreta do presidente da República, que a gente não deveria apoiar esse projeto de lei. Ele deveria ser interrompido. Neste momento não há razões para que ele seja aprovado, ou mesmo que ele siga a sua tramitação, porque ele em si viola o exercício democrático. Muito obrigada pela oportunidade. Eu conversei então com o deputado Major Vitor Hugo, muito obrigada, que é líder do PSL, com o deputado Paulo Teixeira, do PT, obrigada, deputado, e com os dois representantes, um contra e outro a favor da sociedade civil, Raíza Cetra, artigo 19, e Marcelo de Azevedo, da Federação dos Policiais Rodoviários. Muito obrigada aos dois. Foi um prazer recebê-los no Expressão Nacional. E obrigada a você que nos acompanhou na TV Câmara, na Rádio Câmara e pelo YouTube da Câmara dos Deputados. Até a próxima edição. Tchau.